Bem, meu povo, vamos lá. Vamos iniciar aí nosso conteúdo a partir de funções oxigenadas, tá? As funções oxigenadas, elas são divididas em algumas principais, né? Álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éter, éster, anidridos, tá? Dentre outras funções que a gente pode colocar, classificar como oxigenadas, porque tem a presença do oxigênio, certo? Então, vocês provavelmente viram hidrocarbonetos, que é a função que geralmente se inicia, é a função em que nós temos apenas carbonos e hidrogênios, né? São os hidrocarbonetos. Hidro de hidrogênio, carbonetos de carbono, tá certo? Então, nesse tipo de função, nós temos algumas subdivisões: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos, né? Alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta. Ciclanos, ciclenos e aromáticos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, certo? Então, foi esse conteúdo que vocês devem ter visto aí, referente a hidrocarbonetos, tá bom? É, Posteriormente, funções oxigenadas, que é o que a gente vai começar a partir disso. Depois vocês vão ter funções nitrogenadas, que é aminas, amidas, nitrilas e nitrocomposto. Tá? Aí tem algumas outras funções que nós costumamos estudar, que são os aletos, né, ácidos sulfônicos, funções mistas, que é quando você tem mais de uma função presente no composto. E aí a gente fecha com as funções orgânicas para poder partir daí para outros conteúdos, como isomeria, polímeros, tá? Reações orgânicas, macromoléculas, né? E fazer a revisão geral aí de primeiro e segundo ano para o conteúdo do Enem, tá bom? Então vamos começar aí com funções oxigenadas, iniciar com o álcool, né? Então, o que são compostos alcoólicos, né? O que são funções alcoólicas, né? Que é a função alcoólica. O álcool nada mais é do que uma função em que você tem o grupo funcional principal, né? O grupo funcional que vai ser a hidroxila. Ó, vocês vão ver aí. Eu vou tirar só a câmera um pouquinho. Pronto. Então vamos lá. Então vocês estão vendo aí, álcool é todo grupo, todo composto, né, que apresenta hidroxila, que é o OH, a hidroxila é o OH, ligado a carbono saturado, certo? Então, grupo funcional vai ser justamente esse OH. Esse OH é chamado de hidroxila, ou eu também posso chamar ele de oxidrila, tá? Agora, professor, apareceu o OH, é álcool? Não, só vai ser álcool se esse OH tiver ligado a um carbono saturado, tá? Carbono saturado. Então, o que é carbono saturado? Carbono saturado é quando você tem um carbono apenas com ligações simples. Carbono insaturado é quando você tem um carbono com dupla ou tripla ligação. Aí você quer dizer, aí você pode dizer, professor, então quer dizer que se eu tiver uma hidroxila ligada a um carbono com dupla, não é álcool? Não, não é álcool, tá? Eu vou mostrar aqui para que vocês tenham uma ideia. Ficou preto assim, mas é porque eu vou por rascunho, tá? Ó, se eu tiver, por exemplo, aqui, H3C, CH2, CH2OH, eu tenho, ó, hidroxila ligada a um carbono do tipo saturado, certo? O que é? Carbono só com ligação simples. Isso é o quê? É um álcool. Mas e se eu tiver a seguinte situação? H3C, CH dupla, CHOH. O que é que acontece nesse caso? Ó, nesse caso eu tenho hidroxila. Ah, é álcool. Só que está ligado a um carbono saturado? Não.
Não está ligado a um carbono saturado. Esse carbono aqui é insaturado. Aí você pode dizer, ah, professor, isso é álcool? Não, não é álcool. É a segunda função que nós vamos ver. É enol, não é álcool, é enol, tá? E ainda pode ter outra situação, ó. Ainda posso ter outra situação. Eu posso ter aqui um anel benzeno, certo? Com OH. Aí você vai dizer, ah, professor, esse aqui, ó, tem hidroxila, né? Tem hidroxila. Só que o que é que acontece? Tá ligado a carbono saturado? Não. Tá ligado ao quê? A um anel benzeno, né? Um anel benzênico que vocês viram lá. É um aromático lá dos hidrocarbonetos que vocês viram. Isso é um álcool? Não, não é um álcool. Isso é um fenol, tá? Então, tá aí a diferença. São três funções diferentes. Álcool é hidroxila ligada ao carbono, com cadeia aberta ou fechada, né? Alifática ou alicíclica, tá? Mas desde que o carbono seja saturado. O enol é hidroxila ligada a carbono insaturado, com dupla ligação. Aí você poderia dizer, professor, e tem ligado a tripla? Não, não tem ligado a tripla. Por quê? Porque o enol, en de ligação dupla, ol de OH, né? Vem de hidroxila, que é o sufixo ol. Então você tem aí o enol, ele é instável. A gente vai estudar sobre ele, tá? A gente vai ver, ele é muito instável, certo? Ele se transforma rapidamente num aldeído, que vocês vão estudar, vai ser os próximos conteúdos, tá? Aldeído, ou numa cetona, tá? Que é uma outra função que nós vamos estudar. Seguindo um processo chamado de tautomeria, é um tipo de isomeria, que depois das funções é o assunto que nós vamos ver. Tá bom? Então, o que é que acontece? Esse enol não é um álcool, porque ele está ligado à ligação dupla. Professor, e seria ligado à ligação tripla? Se o enol ele é instável, o inol é mais instável ainda. O inol seria uma ligação tripla, né? Um carbono com a tripla ligada ao OH. Então, não existe o inol, porque seria algo que aconteceria instantaneamente. Ele não tem estabilidade nenhuma, tá? E o de baixo é a hidroxila ligada a um fenol, né? A um fenol não, um anel benzeno, digamos assim. É a hidroxila ligada a um anel benzeno, tá? Aí isso é um fenol, tá certo? Ou um hidroxibenzeno, tá? É esse tipo de situação que pode ocorrer com a hidroxila, tá? De forma que você tem que prestar atenção qual é o tipo de carbono que essa hidroxila está ligado, para poder definir se realmente é um álcool ou não é um álcool. Nesse Alguma pergunta? caso, o que é menos ativo é o álcool. Isso. O que é o mais ativo, digamos assim, o mais estável. O mais estável vai ser o álcool, tá? Mais estável. O fenol também, ele é um composto que é estável, certo? Estável, porém, devido ao aromático, o que é que acontece? Ele é ele tem uma peculiaridade que ele é tóxico, ele é cancerígeno, ele é a bexiga bobônica, certo? É muito problemático a questão do fenol. Tá certo? Todos os Agora, anéis aromáticos dão essas características. sim, sim, sim. A característica é justamente do anel aromático ligado à hidroxila. Aí você pode perguntar, Moisés, professor, então quer dizer que toda vez que tiver um anel aromático, significa dizer que ele é tóxico, que ele é cancerígeno, que ele vai causar algum problema? Não, não necessariamente, tá? Porque assim, todo composto orgânico ou inorgânico, mas já que a gente está falando de composto orgânico, todo composto orgânico, dependendo da estrutura, certo, que ele tenha, dependendo dos tipos de ligações, dependendo do grupo funcional, da localização do grupo funcional, ele pode ser um composto que seja útil, que ele seja benéfico e que ele não seja tóxico. Ou ele pode ser tóxico.
tá certo? Aromáticos representa toxicidade? Não, não representa exclusivamente toxicidade. Mas, por exemplo, se você pegar um benzeno, só o benzeno, né? O benzeno, ele na forma do ciclozinho, ele é prejudicial? Sim, ele é prejudicial. Você não pode estar pegando no benzeno, você não pode estar cheirando no benzeno, certo? Porque isso aí vai causar problema seríssimo, neurológico e até levar à morte, cancerígeno. Mas aromático significa dizer que são compostos que têm aroma. Aroma, professor? Sim. Por exemplo, você tem estruturas maiores que têm anel benzeno, certo? E não são problemáticos, tá? Você tem, por exemplo, o cheiro do cravo. Você não tem um cravo? A substância que nós extraímos do cravo, que é colocado no docinho, tá? Aquele tem aromáticos na sua estrutura. E nem por isso ele vai ser cancerígeno, tá? Então a gente tem que estudar a estrutura em si. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Como podemos identificar uma substância que é corrosiva? Corrosiva, nós temos os ácidos que são corrosivos, algumas bases que podem ser, não é corrosiva, mas ele tem um poder de destruição de alguns materiais. A gente pode identificar. Se for inorgânicos, ácidos são corrosivos. Ponto. Se for orgânicos, aí a gente vai ter que estudar as características para a gente saber se é uma substância corrosiva ou não. Entendeu? Sim, sim. Michele avisou que chegou agora, tranquilo. Tá? Eu vou colocar novamente o link da chamada, porque quem chegou agora pode preencher, tá? Qualquer problema vocês me falam com o link da chamada aí. Vamos lá. Continuando então, certo? Então, vou limpar essa tela. Alguém vai tirar print disso aí, não? Eu vou. Vai. Pronto. Beleza, então. Vou limpar, vamos. Outra coisa. O etanol, Leonilson. Ó, o etanol seria isso aqui, ó. A gente vai falar sobre ele hoje, né, que é um álcool, mas o etanol seria CH3, CH2OH. Esse é o etanol, certo? O etanol, a fórmula molecular dele, fórmula molecular, você conta. Quantos carbonos eu tenho? C2. Quantos hidrogênios eu tenho? H6. Quantos oxigênio? O. Então, essa é a fórmula molecular, certo? A fórmula molecular e essa de cima é a fórmula estrutural do etanol, tá? Essa nomenclatura etanol, a gente vai ver essa diferença, é o nome oficial, o nome IUPAC, tá? É o nome IUPAC, o nome oficial, tá certo? Aí nós temos o nome usual, e nós vamos aprender também como é que se escreve, né? Como é que se faz para escrever. Mas o etanol também é chamado de álcool etílico, certo? E nós temos ainda outra nomenclatura, não sei se o professor mostrou para vocês, né, porque são três nomenclaturas no álcool. É a oficial, no caso aí é etanol, é a oficial etanol, usual álcool etílico e ainda tem a nomenclatura de Kolbe, tá? Kolbe. A nomenclatura de Kolbe é a nomenclatura do carbinol, tá? Então, nesse caso, o etanol também seria chamado de metilcarbinol, tá? Seria a terceira nomenclatura que vocês poderiam encontrar aí de álcool. Não é uma nomenclatura muito usada, mas existe, tá? São essas três nomenclaturas que o álcool ele pode ter, tá? Vocês viram isso aí? Esse de cabir, acho que não. Do carbinol, não, né? Pronto, a gente vai dar uma olhadinha agora, a gente vai rever o que vocês já viram e vamos ter esse conhecimento novo,
tá bom? Agora, uma outra coisa que eu queria mostrar para você. A outra coisa, quando eu estiver escrevendo nessa tela preta, quem for querer fazer print, me avisa antes, que quando eu apago, eu não tenho como voltar, tá certo? Porque é como se fosse só um quadro de rascunho. Então, vamos lá, vou apagar. Tá certo. Sim, só que assim, o que é que eu falei para vocês? Ó, existe o álcool, ele vai ser um hidroxila ligado a carbono saturado. Aí você pode dizer, professor, mas então quer dizer que eu só vou ter álcool desta forma aqui, CH2, 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 OH. Então quer dizer que eu só vou ter álcool se eu tiver só ligações simples na cadeia? Não. O que é que eu falei? Álcool é hidroxila ligado a um carbono saturado. Não significa dizer que na minha estrutura, vou colocar isso aqui como exemplo um, não significa dizer que na minha estrutura não pode ter insaturação. Então, então quer dizer que eu posso ter uma ligação dupla? Claro que pode ter. Por exemplo, eu posso ter isso aqui, ó, H2C, dupla CH, CH2, CH2OH. Ó aqui, ó, para que você tenha uma ideia. Aqui, ó, continua sendo álcool. Hidroxila ligada a carbono saturado. Porém, eu tenho uma dupla ligação na cadeia. Então, é um álcool insaturado. É um álcool que possui uma insaturação, tá? Mas não deixa de ser álcool. A característica do álcool, que é ligado a carbono, hidroxila ligada a carbono saturado, está preenchida. Você tem aí. Porém, certo? Tem a presença de dupla ligação, tá? A insaturação, não, Leonilson. Pode ter insaturação, sim. Só não pode ser ligado diretamente ao carbono que está com a hidroxila, tá? Vamos ver outro exemplo, ó. Outro que é álcool. Eu posso ter ligação dupla? Posso. E posso ter ligação tripla, professor? Posso também, ó. CH3, C tripla, CA... Oh, desculpa, não tem esse CH aqui não. Deixa eu apagar. CH2OH. Vai continuar sendo álcool? Vai aqui, ó. Hidroxila ligado a carbono saturado. Porém, você tem a ligação tripla. A ligação tripla aí não tem, não tira o mérito de ser álcool, não. Continua sendo álcool. Porém, como eu já falei, é um álcool insaturado. Seja um álcool que possui a dupla ligação na cadeia ou uma tripla ligação. Aí você pode, sim, professor, mas também pode apresentar anel benzeno? Também. Você pode ter um anel benzeno aí, ó. Você pode ter, por exemplo, aqui, ó, o anel benzeno, CH2OH, tá? Deixa eu só melhorar esse H que tá feio. Isso é um fenol? Não, isso é um álcool. É um álcool. Mas o senhor não disse que não podia ter aromático? Eu disse que não podia estar a hidroxila ligado diretamente ao aromático, certo? Seria nesse caso aqui, ó. Seria uma situação assim, ó. A hidroxila ligado diretamente ao aromático, ó. Isso não pode, isso não é um álcool, tá certo? Mas se você tem uma hidroxila ligado a um carbono saturado, certo? E na cadeia você tiver aqui anel benzeno, não tem problema nenhum. Não deixou de ser álcool. Todos são exemplo de álcool. Todos. Aí onde é que está a questão? É por isso que vocês precisam, para entender casos assim, lembrar dos radicais. Lembrar do nome dos radicais, que vocês viram lá em hidrocarboneto. Metil, etil, propil, isopropil, butil, secbutil, tercbutil, isobutil. Então vocês têm que lembrar aí dos radicais, tá?
Exatamente, Leonilson. Se estiver ligado diretamente, não é um álcool. Mas se estiver na cadeia e não diretamente no carbono da hidroxila, aí tranquilo, é um álcool tranquilamente, certo? Então, só para a gente revisar, posso apagar isso aí, pessoal? Pode, pode. Beleza. Então, só para gente, que a gente vai precisar desses radicais. Então, só para a gente revisar aí os radicais, né? Radicais. Pronto, radicais orgânicos. Então, a gente vai ver os principais radicais orgânicos que vocês vão precisar ao longo aí das funções, tá certo? Então, o radical mais simples é é, deixa eu colocar aqui. Não tem problema, pode ser assim. O radical CH3, o nome dele é metil, tá? Aí, professor, por que metil? Aí, se vocês lembram lá de radicais, certo? Se tiver um carbono, a gente sabe, é só revisando aqui, só recapitulando, tá? Deixa eu apagar isso aqui, porque senão ficar atropelado. A gente sabe para nomenclatura, a gente tem que ter o quê? Prefixo mais infixo mais sufixo, tá? Então, essa daqui é digamos assim, a estrutura principal de um nome: prefixo, infixo e sufixo. O que é prefixo? São os nomes dados à quantidade de carbonos. Se tiver um carbono, por exemplo, vou colocar só alguns exemplos. Um carbono vai ser o quê? Met, dois carbonos, et, três carbonos, prop, quatro carbonos, but, e assim sucessivamente. Geralmente eu trabalho até com 10, né? Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non, dec. Um dec, dodec. Até com 10, 12, até dodec. Tá certo? Então, esses são os prefixos. Os infixos representam, tá? Se vocês quiserem depois, eu mando um material de hidrocarbonetos, de introdução e hidrocarbonetos, para que vocês possam revisar, tá bom? E tirar as dúvidas. Então, os infixos representam aí o tipo de ligação que nós temos. Se nós tivermos apenas ligações simples, o nome do meio ele vai ter an, certo? Se tiver uma dupla, tá? Só ligação simples an. Se tiver uma dupla, en. Se tiver duas duplas, dien. Se tiver três duplas, trien. Se tiver uma tripla, in. Se tiver duas triplas, di-in. Tá? Então, isso é infixo. Vai depender do tipo de ligação que nós temos na cadeia. Tá? E sufixo? Sufixo é a função. Se eu estou estudando, se eu estou trabalhando com hidrocarbonetos, o sufixo é O. Se eu estou trabalhando com álcool, o sufixo é ol. Se eu estou trabalhando com aldeído, o sufixo é al. Se eu estou trabalhando com cetona, o sufixo é ona. E aí sucessivamente. Se for ácido carboxílico, é eóico, certo? E se for éter, é ox. Se for éster, é oato. E aí sucessivamente. Alguma dúvida sobre isso aí? De nomenclatura?
Não, não. Não? Beleza. Viram tudo isso, não viram? Sim, Pronto, ok. Sim. Vou apagar, tá certo? certo. Então, nós temos aí os radicais. Os radicais orgânicos. Os radicais orgânicos, como é que vai ser o nome dele? Vai ser prefixo. Deixa eu apagar isso aqui. Vai ser prefixo mais il ou ila, certo? Prefixo mais il ou ila. Pronto. Então, isso é como você vai escrever o radical, certo? Então, o primeiro radical, como eu estava escrevendo, o CH3, ele vai ser o metil. Met porque é um carbono e il porque é a parte final, né, o sufixo, digamos assim, do radical. Então, metil CH2, CH3 vai ser o etil, CH2, CH2, CH3 vai ser o propil, tá? E se essa ligação vier no meio, assim, ó, CH3, CH ligação livre no meio, CH3, aí aqui vai ser o isopropil. Viram essas aí? Sim. Pronto. Alguém vai tirar print ou eu posso passar? Pode passar. Pode? Beleza. Então, além desse, os mais comuns também, que vocês devem ter visto, então você tem aqui CH2, 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 CH3. Esse é o butil. Antigamente era chamado de N-butil, que era o normale, o butil normal, tá? Aí tem outro que é CH3, CH traço, CH2, CH3. Como a ligação livre está no carbono secundário, então ele vai ser sec butil ou S-butil, certo? Tem outra situação que é CH3, C, CH3, CH3. Como a ligação livre aí está no carbono terciário, seria terc ou T-butil, certo? E tem um outro que é CH traço, CH2 traço, CH, CH3, CH3. Esse aí vai ser o isobutil. Também já viram todos esses? Esse sec, esses daí não vimos, não. Não, viu só o butil, Mas né? esse butil e butil nós vimos. Pronto. Então, butil, Eu acho sec... que a forma que você está colocando é diferente do jeito que a gente viu. Porque Não. a gente colocava, por exemplo, a gente colocava o número se a. Eita. Se tivesse no número 2, um dimetil, a gente colocava tipo 2 metil. Não É porque colocava
É porque o 2, o 3, o 4, por exemplo, é a posição onde o radical vai estar. No caso aí, eu estou mostrando só o radical. Entendeu, Michele? Entendi. Aí, quando a gente vai colocar esse radical numa cadeia, aí ele vai passar a ser 2 isobutil, 3 isobutil. É porque o butil está na posição 2 da cadeia principal. Mas só o nome dele é esse aí: butil, secbutil, tercbutil, isobutil. Tranquilo? Posso continuar? Vamos embora. Pode. Vou apagar. E agora, eu vou colocar. Sim, ainda tem outro, que ele é com. Ele é CH dupla CH2. Esse aí é o etenil ou vinil. É o etenil ou vinil. Professor, tem alguma coisa a ver com o disco de vinil, aqueles bolachão preto de antigamente? Tem sim. Só que lá é um polímero, policloreto de vinila. Certo? Um polímero é você ter o monômero, no caso aí vai ser o vinil, tá? Você vai ter o monômero repetidas vezes. Aí ele repetidas vezes numa mesma estrutura, você tem o polivinil. Aí como tem cloro também na estrutura, aí fica policloreto de vinila. Mas isso nos polímeros a gente vai estudar, tá? Então esses são de cadeia aberta. Então tem outros de cadeia fechada, mais conhecidos, tá? Os radicais. Nós temos aí este aqui, que é o mais conhecido, que é o fenil. Mas olha o que é que pode aparecer e você tem que tomar cuidado para você não se confundir. Esse é o fenil. Cuidado para não se confundir com o benzeno. O benzeno ele não tem a ligação livre, tá? Não tem. Então esse é o fenil, que é um radical que vai aparecer nas cadeias carbônicas, pode aparecer, tá certo? Fenil. Aí esse aqui, ó, eu vou mostrar para vocês agora. Esse é um 2, tá? Deixa eu ajeitar porque o 2 feio. Nossa Senhora. Ó, esse aí, ele parece com o fenil, mas vocês estão vendo que a ligação livre está no carbono que está ligado ao benzeno. Então o nome dele vai ser benzil. Benzil. Então fenil, benzil, tá? Aí tem outro, ó. Você tem aqui essa seguinte situação, ó. Tá? Você tem essa seguinte situação. Todos os três representam um composto o mesmo composto com característica diferente. Esse aí é chamado de toluíl, certo? Toluíl ou metilbenzeno você pode ter, certo? Toluíl é derivado do tolueno, tá? O toluíl é derivado do tolueno. Aí você tem aqui ortotoluíl, metatoluíl e aqui esse de baixo você vai ter para-toluíl. Então você vai ter aí orto, meta e para-toluíl. Ok? Então você tem aí esses três radicais que também podem aparecer, tá? Orto, meta e para-toluíl. Tá? Conheciam esses aí? Sim, a posição nós sabíamos. Orto, meta e para, né? Isso. Tá. Faltam só dois que eu vou passar para vocês. Alguém vai tirar print? Posso Pode seguir? passar. Posso? Então, beleza. E os últimos que tá faltando vai ser esse aqui.
certo? Esse aqui é o alfa-naftil e aqui é o beta-naftil, ok? Então, esses são os principais radicais que nós precisaremos trabalhar e vamos encontrar aí nas diversas funções que vamos ver. Ok? Alguma dúvida até aí? Não, não, esse aqui nós também vimos. Ah, viu também. Então, maravilha, perfeito. Vamos voltar então para a apresentação. Então, vamos lá. Então, o álcool, como eu já falei, vai ser a função em que nós temos a hidroxila ligada a um carbono saturado. O álcool ele pode ser classificado de algumas formas. Por exemplo, de acordo com a hidroxila, né? Se eu tenho uma hidroxila na cadeia, ele vai se chamar de monoálcool. Se eu tenho duas hidroxilas, diálcool. Se eu tenho três hidroxilas, triálcool, ou também chamado a partir de três de poliálcool, tá? Então nós temos aí a partir de três. Você pode ter três como triálcool, mas a partir de três você já pode chamar de poliálcool, né? Que tem mais de três. É três ou mais. Esse aí nós temos o trihidroxpropanol, certo? Um, dois, três, trihidroxpropano. Pode ser chamado assim, certo? Alguma dúvida nisso? Não, não. Ok. Uma outra classificação, né, é a respeito do tipo de carbono que a hidroxila está ligado. O carbono ele pode ser um carbono primário, um carbono secundário ou um carbono terciário. Então, consequentemente, você vai ter, nesse primeiro exemplo, né, um álcool primário, se tiver ligado a um carbono primário, um álcool primário. O álcool primário é um álcool ligado a um carbono primário. E o que é um carbono primário? É um carbono que tem apenas um carbono ligado a ele. Tá? Pode ser um álcool secundário. O álcool secundário é um álcool cuja hidroxila está ligada a um carbono secundário. Tá? O que é um carbono secundário? Que está ligado a dois outros carbonos. Tá? E nesse terceiro exemplo, você pode ter aqui um álcool terciário, que é um álcool cuja hidroxila está ligada a um carbono terciário. Tá? Então, essa é a segunda classificação. Primeiro, monoálcool, diálcool ou poliálcool, depende da quantidade de hidroxila. E a segunda classificação, se o álcool é primário, secundário ou terciário. Aí você pode perguntar, professor, tem álcool quaternário? Não, não tem. Tá? Seria um carbono, hidroxila ligado a um carbono quaternário. Mas se o carbono só pode ter quatro ligações, você não tem como ter quatro ligações no carbono, mais uma quinta para ter a hidroxila. Não tem como ter isso. Então você só tem essa classificação: primário, secundário e álcool terciário. Só. Qualquer dúvida vocês vão falando, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, só 36 fizeram a chamada, né? Tá faltando uma pessoa e faltou fazer a chamada. Depois vocês me dizem quem é que é para poder eu organizar. Eu consegui Domingo. fazer a minha. Moisés conseguiu, não? Não, consegui, consegui. Ah, conseguiu, beleza. Então depois eu preciso saber, que é para anotar. Então, a nomenclatura dos álcools, tá? Nomenclatura oficial é a IUPAC, nós temos. Nós temos a nomenclatura usual, como eu falei para vocês, tá? E tem a nomenclatura de Kolbe. A gente vai ver esses três tipos de nomenclatura. A nomenclatura oficial do álcool segue a mesma regra para os hidrocarbonetos, né? A diferença é justamente o sufixo.
O sufixo do hidrocarboneto é O. Propano, butano, pentano, né? Hexeno, propino, sempre termina com O. Já o álcool termina com ol, devido justamente ao fato de ter a hidroxila na cadeia, tá? Como eu falei para vocês, nós temos álcool saturado e insaturado. Álcool saturado é quando você tem na cadeia só ligações simples, tá? Álcool insaturado, como eu já comentei, é quando você tem na cadeia, não no carbono que está a hidroxila, mas você tem na cadeia dupla ou tripla ligação. Esse é álcool insaturado, tá? Então, monoálcool dos álcools saturados. Quando um álcool alifático, alifático significa cadeia aberta, apresentar mais de dois átomos de carbono, indicamos a posição OH numerada à cadeia a partir da extremidade mais próxima do carbono que contém a hidroxila. Vocês viram lá nos hidrocarbonetos, tá? Que quando eu não tenho radical, não precisa colocar posição. Eu só vou colocar posição quando eu tenho radical, certo? Digamos, deixa eu ver aqui, essa situação aqui, por exemplo, eu tenho CH3, CH2, CH2, CH3. Quatro carbonos, but, só ligações simples, hidrocarboneto, ó, butano. Então não tem numeração. Porém, se eu tiver, por exemplo, radical, mesmo só com ligações simples, CH3, CH aromático, CH2, CH3. Aí eu tenho sim que numerar, tá? É o que o Michel tinha falado, a questão da numeração. Então, nesse caso, eu vou numerar da extremidade mais próxima do radical. Aí vai ser 1, 2, 3, 4. Como é o nome do radical? Fenil. Então, como é que fica o nome da cadeia? 2-fenil. A cadeia principal é a que contém o maior número de carbonos. Como tem 4, but, só ligações simples, hidrocarboneto, O. Então vai ser 2-fenilbutano, tá? Então era assim que você estava numerando lá nos hidrocarbonetos, tá? Então a prioridade para radical. A partir do momento em que você tem insaturação, a prioridade é da insaturação. Como assim, professor? Ó, CH dupla, CH2 dupla, CH, CH2, CH3. Ah, maravilha, William. É bom utilizar que eu uso para fazer os rascunhos, eita, quase que não saía, meu Deus. Os rabiscos, tá? E é justamente para a gente ir comentando, tirando as dúvidas. É bem legal. Fica, fica bem mais interessante. Que bom que vocês gostaram. Então, é o seguinte, nesse caso, a prioridade. Ah, professor, mas não tem radical, certo? Mas tem insaturação. Então, a prioridade é da insaturação. Então, aqui, eu tenho, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, tá? Então, nesse caso, o que que eu vou fazer? Ó, a ligação dupla está lá no primeiro carbono, tá certo? E são 4. O que é que eu faço? Ó, 4 carbonos. But, certo? Posição da dupla, carbono 1, em hidrocarboneto O. Então fica but-1-eno. E essa nomenclatura é mais recente, tá, pessoal? Essa nomenclatura mais recente. Antigamente, o que é que fazia? Posição da dupla, 1. Quantidade de carbonos, but. Dupla ligação em hidrocarboneto O. Era um buteno, tá? Pode só falar Antigamente. buteno. Isso. Também pode ser, Moisés.
Se for só no carbono 1, pode ser só buteno. Buteno ele já dá a entender que está no primeiro carbono. Agora, se tivesse, por exemplo, entre o carbono 2 e 3, você não poderia colocar só tipo buteno. Ia ser but-2-eno, obrigatoriamente. Entendeu? Sim. Pode sim, Leonilson. Vou colocar para você agora, tá? Eu posso apagar isso aí, pessoal? Pode, pode. Então vamos lá. Vou colocar essa situação aí, sugerida por Leonilson. H3C, CH benzeno, certo? Vou até, como eu sou uma pessoa boa, eu vou até colocar um CH3 aqui embaixo. CH2, C tripla, C, CH3. E aí, a minha cadeia principal é aquela que possui a maior quantidade de carbonos e que possui insaturação. Então, minha cadeia principal vai ser esta daqui. Essa é a minha cadeia principal, tá? Aí, o que é que eu faço? Vou numerar. Mas vou numerar a partir de quem? A partir da esquerda, que tem o radical, ou a partir da direita, que está mais próximo da insaturação? Em que situação aí Da eu vou? esquerda, não? Não, aí é o que Que é está. pra ter a saturação. A prioridade é a insaturação. Então, a esquerda. Não, a direita. Ué, A minha direita, pelo menos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Né? A direita? então, começa da esquerda. Ah, é verdade. Direita para a esquerda. É. Não é isso? Da direita para a esquerda. Porque a prioridade vai ser sempre essa. Grupo funcional, quando eu for para álcool agora, que é o próximo exemplo que eu vou mostrar, aí você, obrigatoriamente, a prioridade é do grupo funcional. A segunda prioridade é insaturação. E a terceira prioridade aí é radical. Certo? Então, nesse caso, o que é que você ia fazer? Ó, nome do radical. Aí eu tenho orto, isso aqui é um meta, toluil. Certo? Então, como é que vai ficar o nome desse camarada? Primeira coisa, é a posição e o nome do radical. Então, posição do radical 5. Então, vai ser 5, meta, toluil. Quantos carbonos? 6. X. Posição da tripla ligação. Segundo carbono, né? Começa no segundo. Então, 2 em hidrocarboneto, ó. Então fica 5 metatoluil X2-ino. Então esse seria o nome desse composto. Alguma dúvida? Não, não. Beleza. Vamos para o próximo. Então, essa estrutura eu queria que vocês entendessem, né? Que vocês relembrassem, porque a gente vai precisar disso aí quando for estudar justamente a parte correspondente agora às outras funções, que é para poder você saber, ó, tem grupo funcional, então a prioridade é do grupo funcional. Depois é da insaturação e por último a prioridade vai ser do radical, tá? Então vamos lá, vou tirar isso aqui. Então, a gente já viu, monoálcool tem um álcool só, e aí eu tenho essas situações, tá? Eu tenho aí o primeiro, 2-butanol, e isso está na nomenclatura ainda anterior, tá certo? 2-butanol, o correto não é 2-butanol, hoje em dia é butan-2-ol, é a forma mais correta de se escrever, tá? Mas ainda é aceitável 2-butanol ou butan-2-ol, tá certo? O nome desse outro, desse maior, tá? Você vai pegar a cadeia principal, tá? Que não foi colocada aí, ó. Cadeia principal é a que tem a maior quantidade de carbonos, que possui o grupo funcional e que possui o maior número de radicais, tá? E insaturação. Isso é a cadeia principal. Então, eu tenho aqui no carbono 2, eu chamo isso de metil.
No carbono 4, eu tenho isso aqui com 2, etil, tá? Aí eu tenho lá em cima, ó, é metil também, certo? E o grupo funcional está no carbono 3. Como é que seria o nome deste camarada aí? Como é que seria o nome dessa figurinha? Tá? Você iria colocar da seguinte maneira. Vou colocar embaixo, tá? Porque não dá, tem espaço. Então, primeira coisa é o nome do radical. Radical em ordem alfabética. Em ordem alfabética, como é que vai ficar? 4 etil. Depois, ó, eu tenho um metil no carbono 2 e um metil no carbono 5. Aí vem 2,5 dimetil. Aí você pode perguntar, professor, o D não vem antes do E, não? Aí é o que tá. Se for di, tri, tetra, penta, hexa, representa quantidade. Se representar quantidade, não vai interferir em nada na minha organização alfabética. Então, sempre etil vem primeiro do que dietil, certo? Propil vem primeiro do que dietil, porque di significa quantidade, di, tri, tetra. Agora, se for iso, meta, orto, para, isso significa que é posição, certo? Meta, orto, meta, para e iso é posição. Então, se for posição, eles vão interferir na organização? Vão. Eles vão vir primeiro, em ordem alfabética, vão fazer parte da ordem alfabética. Di, tri, tetra, penta, hexa não vão fazer parte. É como se não existisse. Você só vai olhar para o metil, etil, propil, butil. Tá certo? Aí, continuando. Cadeia principal são 7. Ó, vou escrever em cima, tá? Porque aqui não dá. São 7. Se é 7, são hept. Hept. Só ligações simples. Posição da hidroxila, 3. 3. Ó. Essa é a nomenclatura mais atual. Certo? Então fica 4-etil, 2,5-dimetil, heptan, 3-ol. Agora, se for na nomenclatura mais antiga, o que é que muda? 3-heptanol. O 3 vai para frente do heptanol, tá? Fica 3-heptanol. Aí você poderia perguntar, professor, e poderia ser também heptanol 3? Não, essa está extinta. A nomenclatura, o número vim no final está extinto. Não existe mais, não. Certo? E o poliálcool é quando você tem aí 2 ou mais poliol, né, no caso. É quando você tem 2 ou mais hidroxilas, né? Esse exemplo que está aí, que vocês estão vendo, ele vai ser o quê? 1,3-butanodiol. 1,3 é a posição das hidroxilas. Butano é porque são 4 carbonos e entre os carbonos possui ligações simples. Então, butano, certo? Diol, porque são 2 hidroxilas. Cada hidroxila é ol, como são 2, diol. Professor, se tivesse 3, triol. Se tivesse 4, tetrol. Se tivesse 5, pentol, hexol, e aí vai. Alguma pergunta em relação a isso? Não, não. Não. Beleza. Deixa eu só ver só uma coisa se ele vai ter. Vai mostrar em saturado. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês outros exemplos, outras situações. Então, eu posso ter uma situação desse tipo aqui, ó. E aí, pessoal? Esse tipo de estrutura é a cadeia de segmentos de retas.
tá? Então, cada pontinho desse, cada extremidade dessa união representa um carbono. Então, você tem um carbono em cada união desse aqui, ó. Cada união desse representa um carbono. Tá certo? Aí, cadeia principal é a cadeia maior que contém o maior número de radicais. Então, essa é a cadeia principal. Tá? Vou numerar da esquerda ou da direita? A partir da esquerda ou da direita? Esquerda. Direita. É direita. Tu está confundindo esquerda com direita. Um, É, dois. Peraí. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Então, como é o nome deste radical aqui? Metil. O primeiro aqui. Como é o nome deste radical? Fenil. Como é o nome deste radical? Orto. Tá? 3 é orto, toluil. Tá? Então, primeira coisa, radicais em ordem alfabética. Quem é que vem primeiro? Fenil, está na metiu. posição 4. Então, 4, fenil. Depois, 5, metil. Depois, 2, orto, toluil. E agora o nome da cadeia principal. São 7 carbonos, hept. Só ligações simples, e o OH está no terceiro, 3, O. Então, 4 fenil, 5 metil, 2 ortotoluil, heptano, 3O. Dúvidas? Tudo ok? Posso apagar? Pode. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar só mais um exemplo aqui. Nesse exemplo, você vai ter a seguinte situação. H3C, aliás, não é H3C. Você vai ter aqui H2C, OH, CH, OH, CH2, OH. Certo? Então, aqui eu tenho o quê? Cadeia principal. Você tem uma hidroxila em cada carbono. Então, você tem aqui 1, 2, 3. Professor, se quiser escrever começando da direita, tem algum problema? Não, porque os três têm carbono. Tá? Então, como é que ficaria o nome? São 3, pró, só ligações simples. Tá? Posições das hidroxilas. 1, 2, 3. São 3 hidroxilas. Triol. Então, propan, 1, 2, 3, triol. Ou você ainda encontraria como sendo 1, 2, 3, propano, porque são 3 carbonos na cadeia principal, triol. Certo? 1, 2, 3, propanotriol ou propanotriol. Alguém conhece esse composto aí? Alguém sabe que composto é esse? 1, 2, 3, propanotriol. O nome comum dele se chama glicerina.
A glicerina é justamente propanotriol. A glicerina é um álcool e só que pela quantidade de hidroxila que tem, ele é mais viscoso. Quanto mais hidroxilas eu tenho na cadeia, mais viscoso será o álcool. Mas a glicerina é um tipo de álcool. Ok? Posso apagar? Vamos lá, vamos voltar à nossa apresentação. Então, seguindo, álcool insaturado, né? Álcool insaturado é quando nós temos aí dupla ou tripla ligação no álcool, certo? Então, são álcools que possuem ligação dupla ou tripla, que não estão no carbono que está hidroxila, tá? Em seus nomes deve constar a posição do grupo funcional, a posição da insaturação e a posição das ramificações, certo? A ordem de prioridade é sempre essa, como eu já disse para você. Prioridade, grupo funcional. Depois, insaturação. Depois, ramificação. Tá certo? Essa é a ordem, a prioridade. Tá certo? Como essa figurinha aí está muito. é, não está dando para ver direito, deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês, tá? Então vamos ver aqui, ó. H3C, CH dupla, CH, não, dupla. Aí vou colocar aqui um C2H5, CH2, CH2OH, certo? Primeira coisa, cadeia principal. Antes da cadeia principal, o que danado é isso? C2H5. Alguém sabe me dizer? Deixa eu ajeitar que tá parecendo um 3. É um etil? Exatamente, Moisés. É um etil. C2H5 é um etil. É uma forma diferente de você escrever o etil, tá? Então, esse é a mesma coisa se eu tivesse assim, o etil. CH2, CH3. Que isso aqui é justamente o etil, certo? Então, cadeia principal. E aí, eu vou numerar da esquerda ou da direita? Agora é a esquerda. Aí é direita. Rapaz, Direita novo, Moisés. Por quê? Porque lembra que verdade. eu disse? Grupo funcional tem mais prioridade do que insaturação e do que radical. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro é o nome do radical. O radical está na posição 3. Então, 3 etil. Depois, a quantidade de carbono. São 5. Pent. Posição da ligação dupla. 3 em. Posição da ligação posição da hidroxila. 1 O. Então fica 3-etil pent 3-en-ol. Tá? Esse é o nome correto aí desse composto. Alguma pergunta? Não, não. Vou seguir, tá? Então, etanol ou álcool etílico, né? Álcool etílico é justamente o nome dado, o nome usual dado ao álcool. Certo? Álcool etílico é o nome usual do etanol. Que nós vamos ver aí esse tipo de nomenclatura, tá? Ó, pessoal, se alguém chegou depois, tá aí a chamada, tá certo? Para vocês clicarem e participar da chamada. Então, etanol ou álcool etílico. Antes disso aqui, se eu não me engano, isso vai falar sobre
especificamente sobre o álcool etílico, né? Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês. Então, eu já falei da nomenclatura oficial, né? Que é etanol, propanol, butanol, pentanol e assim vai. Como seria a nomenclatura usual? Como seria a nomenclatura? Certo? Usual. Você vai usar o quê? Prefixo mais infixo. Deixa eu só ajeitar isso aqui, tá? Pronto. Álcool mais prefixo mais ílico, tá? Então, esse é o esqueminha da nomenclatura usual, tá? Vai ser álcool mais prefixo mais ílico. Então, primeiro exemplo, CH3OH. Como é o nome deste álcool? Então, a gente sabe que o usual sempre começa com a palavra álcool, um carbono, met, mais ílico, metílico. Então, álcool metílico. Segundo exemplo, eu tenho aqui CH3CH2OH, que é o etanol, né? Só que o nome dele usual vai ser álcool, são dois carbonos, et, mais ílico fica etílico, certo? Etílico. Aí aqui eu tenho outro, 3. Vamos colocar o 3. CH3, CH2, CH2OH. Nome dele, álcool, 3 carbonos, prop, mais ílico, propílico. Aí é o que eu quero mostrar de diferente para você. Só que aí você tem que estar ligado nos radicais. Por quê? Porque se eu tiver assim, ó, 4, CH3, CHOH, CH3, esse não é o álcool propílico. Mas, professor, tem 3 carbonos. O a hidroxila está ligado no... mas só que esse não é o álcool propílico. Esse é o álcool isopropílico. Isopropílico. Álcool isopropílico. Por quê? Porque aí a hidróxido, lembra a história lá do iso, dos radicais? E se tiver a ligação livre no carbono do meio é iso, pronto, funciona para aí também. Entendeu? Desculpem, pessoal. Funciona para isso aí também. Então, álcool isopropílico. Então, você vai ter álcool butílico, sec butílico, se a hidroxila estiver no carbono secundário, terce butílico, se a hidroxila estiver no carbono terciário, e o álcool isobutílico, do mesmo jeito lá, na ligação livre do isobutil, colocar o OH. Por isso que eu queria mostrar para vocês os radicais. Deu para entender? Bem, pessoal, pela nossa hora, nós vamos ficando por aqui, tá? Porque senão tem outra aula e vocês vão acabar se atrasando para outra aula. Eu já deveria ter encerrado há 5 minutos atrás.